Mão aí. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Amém? Eu quero só ter essa parte A do versículo 3, Gênesis 3, verso 8. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor que passeava pelo jardim. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeavam pelo jardim. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra que apresentamos ao Senhor aqui nessa noite. Te peço, Deus, que o teu Espírito Santo ministre o coração dos meus irmãos, da mesma forma como ministrar forte no meu coração, Deus, como ministrou essa semana inteira. Ó Pai, que a tua palavra seja entendida, não somente pela nossa mente, mas também seja compreendida pelo nosso coração. Entramos aqui de uma forma, entramos aqui neste lugar com um pensamento, e que saiamos aqui deste lugar totalmente diferente. Saiamos aqui deste lugar com um pensamento transformado. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Porque nós cremos que é isso que acontece quando o teu Espírito fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a semana passada foi a ceia, né? Foi enxaqueca, não consegui vir. Na semana do encontro, se eu não me engano, que o Misael deu uma palavra. E enquanto ele estava falando, eu tenho um bloco de notas no meu celular, onde que eu anoto algumas pregações, quando alguém está pregando, eu gosto de ficar anotando, porque naquele momento Deus vai falando muito comigo. E Deus falou comigo sobre o jardim da intimidade. E aí a gente vê nesse momento, onde que nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 8, de Adão e Eva, né, comentando, pensando naquele momento que eles estavam ali naquele jardim que foi criado por ele, que o Senhor criou, que Deus criou, um jardim perfeito, com árvores, com frutas, com comida, com animais, que Adão ia ali ficando dando os nomes para os animais. O serviço do Adão, imagina que maravilha, dá nomes aos animais. Aí vinha a Eva para ajudar, né? Porque senão você já viu como é que ia ser os animais, os nomes tudo esquisito. É ou não é, meninas? Só para descontrair, né? E aí o que aconteceu? Só que a Eva ficou entediada. Tadinha, ficar lá sentada dando os nomes. Ela foi passear pelo bosque, chegou lá, viu aquela árvore maravilhosa. Viu aquela árvore linda. A palavra, se você for ler Gênesis aí desde o início, você vai vendo que a árvore era linda de se ver. E aí Eva parou diante da árvore, ela começou a admirar aquela árvore. Ela começou a ver Satanás, né, o diabo, que naquela época ele estava ali disfarçado, naquele momento de uma cobra. Viu ela admirando aquela árvore e viu o seu coração, que no coração dela desejava experimentar. Era a árvore, né, que mostrava ali o bem e o mal, que abria os olhos. E falou para Eva, para ela experimentar. Estou falando um linguajar mais moderno para vocês poderem entender. Porque se ele experimenta, olha que delícia, que saborosa. Ah, mas Deus falou que eu não posso comer. Aí ele não quer que você come, que você vai ficar inteligente, vai ficar esperto, vai saber as coisas igual a ele. Vai ser igual a ele. E aí, o que ela fez? Comeu. Estava com fome, coitada. Como ela era muito esperta, ela não comeu sozinha, né? Mulher pensa sempre no homem. Ela levou um pouquinho para ele experimentar. O homem, como não pode ver algo para comer, o que ele fez? Comeu. É ou não é? Olha os homens já olhando com cara de bravo. Nós não estamos mentindo, homens. Brincadeiras, né, gente? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu a história. E a palavra do Senhor fala que a partir daqueles momentos, os olhos deles foram abertos. Eles eram inocentes, eles estavam lá no meio do jardim, eles andavam nus. Aquilo para eles era inocência. É igual quando você coloca duas crianças, dois menininhos de 2 anos, 3 aninhos pela casa, uma menininha andando pelado. Eles não têm maldade, para eles é como se eles estivessem de roupinha normal.
não tem maldade nenhuma ali. E era assim Adão e Eva no jardim. Só que a partir do momento que eles comeram aquela fruta, os olhos deles foram abertos. E aí vem essa passagem. Por quê? Porque todo dia, ao entardecer, Deus vinha estar com eles. Deus ia passear com eles pelo jardim. E chegou o horário de Deus chegar. E aí nós entramos no versículo 8, onde que fala que ao entardecer, ao cair da tarde daquele dia, eles ouviram a voz e os passos do Senhor que passeava pelo jardim. E se nós continuarmos lendo o versículo 8, a gente vai ver ele falando assim: Adão, onde você está? Por que você se escondeu? Ai, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Ué, como é que você sabe que você estava nu? Você comeu do fruto que eu te disse que não era para comer? E aí a gente sabe de toda a situação que aconteceu, o pecado entrou, e aí eles foram expulsos do paraíso. Muitas das vezes, não sei se vocês já viram no Instagram, às vezes mostram uns rios, né, engraçados, que a gente acha legal, da gente chegando no céu, cumprimentando Noé, cumprimentando Abraão, cumprimentando Moisés. É na hora que chega em Adão, ninguém nem quer cumprimentar Adão, dá as costas para Adão. A gente fica zoando, brincando. Quando chegar lá em cima eu vou ver com Adão por que ele fez isso. Vou perguntar para Eva por que ela fez isso. O que ela estava na cabeça de comer esse fruto? A vida naquele jardim era perfeita. Já pensou se não tivessem comido o fruto? Nós todos estaríamos agora, talvez, montados em cima de um leão, passeando. Os meninos lá, igual aqueles, né? Igual o filminho do Tarzan, balançando um cipózinho aí. Aquela coisa maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Sem pecado, sem doença, sem dor, sem roubo, sem nada. Ia ser tudo perfeito. Principalmente naquele jardim ia ter algo além disso tudo. Ia ter a presença de Deus todo dia à tarde. Uma intimidade enorme naquele jardim. Tudo era perfeito. Mas então, eu quero te apresentar essa história de uma forma diferente. Uma outra perspectiva da história. Uma outra forma de nós enxergarmos a história. Muitas das vezes, eu e você já estivemos no lugar de Adão e Eva. Muitas das vezes, nós também já estivemos nesse local de desobediência. E muitas das vezes nós julgamos eles por isso. E a pergunta que eu quero te fazer: você já esteve ou ainda está no lugar deles? Primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite: a pior coisa para eles não foi ser expulso do paraíso. Não foi ser colocado para fora. Não foi ter pecado. A pior coisa que Adão e Eva para eles foram eles terem desobedecido a Deus, eles terem pecado. Em Gênesis 3:11 fala, né? Deus pergunta para Adão: você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? Eles cometeram o pecado da desobediência, e isso não foi a pior coisa que aconteceu para eles. Talvez a gente pense assim: não, a pior coisa que aconteceu para eles foram ser expulsos, que é o que fala em Gênesis capítulo 3, verso 23. Que Deus foi lá e colocou eles para fora do jardim, ainda colocou 2 querubins com a espada, né, na porta do jardim para eles não poderem entrar mais. Nossa, que Deus ruim. Não, Deus estava guardando, protegendo eles. É a mesma coisa quando eu e você proibimos nossos filhos, às vezes, de mexer em coisas que a gente sabe que é perigosas para eles. Lá tinha a árvore que ia dar a eles a eternidade. E aí eles iam ser pecadores eternamente. E eles não teriam salvação, da mesma forma como o diabo não tem. Então, como forma de proteger a eles e como forma de dar oportunidade para mim e de você de estarmos aqui hoje, Deus nos expulsou daquele lugar. Então, isso também não foi a pior coisa, ter sido colocado para fora, ter sido expulso. Talvez você pense assim, que a pior coisa para eles foi ter sido perdido toda a proteção que ele tinha naquele jardim. Porque ele tinha os animais, que ele estava protegido, alimentação, eles tinham todo o cuidado. Mas eu quero te dizer
que a pior coisa que aconteceu com Adão e Eva foi o primeiro dia fora daquele lugar. Foi o primeiro dia num mundo desconhecido, um mundo totalmente diferente, cheio de aflição, sem a proteção que ele tinha quando ele estava dentro do jardim. O primeiro entardecer, vocês já pensaram? No primeiro dia, quando começou a entardecer, que era o horário de Deus encontrar com eles, e chegou o horário e Deus não veio. Você imagina o desespero daqueles dois? De chegar aquele momento e falar assim, agora é a hora que ele vai vir, e ele não aparecer. Dele não estar lá. Eu imagino que esse foi o pior momento. Então nós temos que pensar que muitas das vezes nós somos Adão e Eva. Nós desobedecemos. E o pior não é desobedecer a Deus. O pior não é pecar. O pior é a gente perder a intimidade com Ele. O pior é não ouvir mais a voz dEle ao nosso encontro. O pior é não sentir mais o cuidado dEle sobre nós. Isso é pior do que qualquer outra coisa. E aí, eu lembro que na vez que o Misael ministrou, ele até deu um exemplo aqui sobre o mar. Ele até falou sobre ele, a Letícia, ir lá no fundo. Vocês lembram disso? Então, quando a gente vai à praia, tem muita gente que gosta de ficar no raso. É ou não é? Estar no raso não me permite mergulhar. Você concorda comigo? Não sei se vocês já foram na praia, tem bastante areia, você fica aqui assim, mas você já deve ter visto vários vídeos. E vai vindo a onda, quebrando, arrastando no nosso pé, trazendo areia, tal. Mas se vier uma onda, você não consegue mergulhar, porque você está no raso. E quando eu e você estamos no raso, nós não conseguimos ir mais profundo. O que você está querendo dizer com isso, pastora? Eu estou te dizendo que estar no raso com Deus não nos permite mergulhar. Nós tivemos um ano que nós falamos que nós íamos colocar Deus em primeiro lugar. Eu não sei vocês, mas eu levei tão a sério esse propósito de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, que teve uma vez que eu coloquei um jejum de refrigerante, eu durei 9 meses, porque eu sou viciada em refrigerante. Viciada. E aí, dessa vez eu falei, não, vai ser Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu vou provar que Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque eu vou tirar o refrigerante. Para melhorar, a pessoa tem uma padaria e vai ficar abastecendo refrigerante na geladeira. Toda hora. E nunca vi tanta gente querer me pagar refrigerante igual esse ano, viu? Toda hora vinha aquela coca geladinha em cima da mesa e eu, não, me dá uma água, por favor. Lógico que aí melhorou muito mais, né, tomar água. Mas eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Não tinha como deixar de ouvir a voz de Deus, porque tudo que eu ia fazer, quando eu começava a orar, Senhor, se eu acho que esse emprego é do Senhor, eu decidi colocar o Senhor em primeiro lugar. Ou quando eu ia fazer alguma coisa, o Espírito Santo falava assim, eu não estou em primeiro lugar na sua vida. Eu, opa, então não posso fazer. Mas a gente só consegue alcançar esse nível quando a gente sai do raso. O que acontece? Quando a gente está no raso, traz para nós a amarga realidade da separação. Quando foi o dia depois, o dia seguinte que Adão e Eva saíram do paraíso, foi o dia seguinte que veio a amarga realidade do que realmente havia acontecido. Nós saímos. Ele não vai vir mais. Nós estamos sozinhos. Nós não estamos mais naquele lugar. Sabe quando cai a ficha, às vezes, de um casal que se divorcia, muitas das vezes fala assim, quer saber? Eu quero divórcio mesmo, vai cada um para o seu canto, que não sei o quê. Cai a ficha no dia seguinte, quando o outro já arruma outra pessoa. Quando você vê o seu filho sendo educado por outro homem, sendo criado por outro homem, às vezes chamando outro homem de pai, ou vê o seu filho ao contrário, né? O pai arrumou uma mulher e aí você vê o seu filho chamando a mulher atual do seu pai de mãe. Aí te cai aquela realidade, aquela amarga realidade daquela separação. Isso é ruim.
Isso dói. Ou às vezes de um cargo. Às vezes você estava lá esperando tanto por aquele cargo, mas você começou a não fazer por onde, e você só cai a ficha quando você vê outra pessoa que não tinha talvez as condições ou a competência que você tem no seu lugar. E você pensa assim, nossa, como que eu vacilei? Eu tinha condições de estar naquele lugar. Eu poderia fazer melhor. Mas aí já é tarde. A ficha caiu, mas já é tarde. No raso, nós não vamos conseguir ficar de pé. Tá pronto aí para mim, Marcelo? Eu queria que vocês vissem como que é no raso. Olha para você ver. Quando você está no raso, lá, olha como que as ondas vêm de forma violenta. E você tenta levantar e ó, cai. Os caldos que a gente toma. Quem aí foi na praia e já tomou uns caldos? Pois é. Pode parar para mim, Marcelo? Obrigada. O que acontece, irmãos? Quanto mais raso eu estiver na minha intimidade com Deus, mais caldo da vida eu vou tomar. Você já percebeu? Às vezes você fala assim, não, esse ano foi horrível, esse ano foi difícil. E eu te pergunto, você está onde na presença de Deus? No raso ou no fundo? Porque quando nós estamos no fundo, a onda não fica daquele jeito, não. A onda não te derruba. Você consegue sair fora da onda. Vem onda, mas você pode abaixar. Você tem mais facilidade de pular ela. Você pode até dar uma balançada, mas ela não te derruba. Então nós temos que entender que nós precisamos estar sempre mais aprofundados no Senhor. Só conseguimos mergulhar quando nós estamos no fundo. Nós vimos aquele vídeo ali, se aquele homem que estava ali no vídeo fosse tentar mergulhar, ele ia conseguir mergulhar? Ele ia tomar mais caldo, ia sair rolando, tomando água, comendo areia, fazer um tanto de coisa, ia piorar mais ainda a situação. Então nós temos que entender que quanto mais fundo nós formos, mais fácil será para nós fugirmos das situações da vida. Às vezes, nós estamos reclamando, estamos murmurando, estamos aqui orando, tá as quinta-feiras aqui orando, agora na segunda-feira também as meninas estão se reunindo aqui à tarde orando, e às vezes você está aqui orando, e aí tem um propósito, você faz, mas é só aquele propósito assim, meia boca, é aqui, e pronto, acabou. Você só ora no domingo, e no dia que você vai no aprisco, isso se você for no aprisco. E aí você vai e acha que tem intimidade com Deus. Você está no raso, irmão. A vida vai vir, vai te dar caldo mesmo. Eu não estou dizendo que se você estiver lá no fundo, nunca vai existir uma onda que vai se levantar. Pelo contrário, vai existir. Mas com a intimidade, e quanto mais profundo nós estivermos, mais fácil fica para nós vencermos as ondas da vida. As ondas nunca vão deixar de vir. Vai ter um momento que o mar vai ficar calmo, mas a onda sempre vai estar vindo em nossa direção. E aí o que acontece? Nós precisamos, quando nós vamos ir para o fundo, nós precisamos ter confiança. Eu fico falando, os meninos lá em casa ficam me zoando, eu fiz 3 meses de aula de natação no Sesc. A Letícia fez comigo, a Letícia aprendeu e eu não. Mas a gente velho não aprende as coisas, né, gente? Vocês sabem como é que é difícil. E eu já tenho meio fobia, porque eu tinha bronquite, então por causa da falta de ar que eu fico debaixo d'água, eu entro em desespero, eu fico desesperada. E eu sou assim, eu vou andando em mar, em rio, em piscina, chegou no lugar que meu pé não está alcançando o fundo, eu entro em desespero. Por exemplo, quando os povos viajam de barco aí lá na praia, aí chega lá no meio e pula no mar, eu entro em desespero. Eu fico pensando assim, não tem fundo, como é que eu vou pôr meu pé lá no fundo? Não tem jeito. E às vezes, o meu marido, ele é muito assim, maravilhoso, sabe? Gente boa. Ele me pega e vai me arrastando lá pro fundo. E aí, eu vou chegando no momento que não
Não fica batendo aqui não. Fica batendo aqui não sei, né? Que eu sou baixinha. E aí eu vou pôr o pé assim, não tem. E aí eu começo a gritar, porque eu fico desesperada. Não, tá tudo bem. Ele na ponta dos pés, tá tudo bem. Eu pensando assim, se vier uma onda, eu vou cair. A Letícia, como ele diz, vai com toda confiança. Eu não. Por quê? Porque para ir ao fundo a gente tem que ter confiança. E muitas das vezes a gente confia só na gente. A gente não confia em Deus. Para a gente mergulhar no fundo com Deus, a gente precisa confiar nele. Para eu ir no fundo como Isael, eu preciso confiar nele. Quando é o Ângelo que me pega, porque agora ele está maior do que eu, né? Então, às vezes é o Ângelo que vem me pegando, fazendo gracinha, eu arrumo mais berreiro ainda, né? Grito, xingo, chuto, né, Alice? Grito até, peço socorro, alguém tira ele daqui. Como Isael, o show é menos. Né? Mas, mesmo assim, não tenho confiança nenhuma. Principalmente porque, da última vez que eu fui confiar no Ângelo, o Misael teve que pular na piscina de short, de carteira e tudo, porque eu estava afogando. Não pode vir, mãe, tá raso. Eu fui, chegou lá, cadê? Não dava pé. Nós tínhamos acabado de chegar lá no hotel, o Misael pulou, quase que ele pulou com o celular e tudo. Aí depois disso eu não confio mais. Falei, não, pode ir, não vou não. Com você eu não vou mesmo. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer ir no fundo, mas não confia no Senhor para isso. Muitas das vezes nós oramos e falamos, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. E o Senhor fala, vem para o fundo. Mas você fala, não, aqui no raso é mais seguro. E a vida vindo, pá, te derrubando, os caldos chegando, as ondas vindo, e você já está com o joelho todo ralado, você já está com a boca até, com a garganta até ardendo de tanto sal que você está engolindo, mas você não tem coragem de ir para o fundo. Porque não confia. Ou porque não conhece o Deus que você serve. Porque quando a gente conhece o Deus que nós servimos, nós confiamos nele. E aí o que acontece? Quando a gente vai chegando para o fundo, que a gente chega num local, muitas das vezes você pensa assim, mas eu sei nadar, eu consigo chegar lá no fundo. Mas às vezes você vai chegar tão fundo, num lugar tão distante, que você olha para trás e você fala assim, eu não vou conseguir voltar. Só me resta confiar em Deus. Só me resta isso. Não me resta mais nada. Nós precisamos confiar em Deus. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, que a intimidade nos faz querer profundidade. Por que nós colocamos esse ano Deus em primeiro lugar? Para quê? Para nós começarmos a aprender a querer ter intimidade com Deus. A começarmos a conhecer a Deus. Para aí sim conseguir se aprofundar. Para aí sim procurar mergulhar no mais profundo com o Senhor. Se eu não conheço, não tem como eu confiar. Você concorda? Você coloca a pessoa que você acabou de conhecer ele na rua, você leva ele para dentro da sua casa e deixa ele dormir lá? Passar a noite? Eu não tenho coragem. Ah, mas ele é amigo do Jean. Problema, vai dormir na casa do Jean, na minha casa não. Ah, mas o Jean disse que lá não tem espaço. Então o Jean se vira em outro lugar para ele. Vai lá para casa dos pais dele, vai para casa dos cunhados dele. Na minha casa não, manda para casa do Felipe. Mas na minha casa não. Às vezes, nem quem a gente conhece, a gente não deixa dormir na nossa casa. É ou não é? A gente não confia. E aí, nós precisamos entender que a intimidade com Deus, buscar Deus em primeiro lugar, que vai nos deixando, nos ensinando a ter essa intimidade com Deus, nos faz querer mergulhar na profundidade. No dia que nós chegamos do encontro, o pastor que estava conduzindo, né, que não me deu a oportunidade, não perguntou para os encontreiros se eles queriam dar também, né, o seu testemunho, porque já tinha muito tempo que eu não sentia Deus da forma como eu senti naquele encontro. Muito tempo mesmo. De Deus falar comigo igual Ele falou naquela semana de encontro. No primeiro dia de oração, Deus falou comigo, se prepare porque o trem vai pegar fogo. Eu falei, eita, vamos embora. E aí,
poucos dias antes, uma semana antes, eu tive um sonho com o encontro. E no sonho, eu vibrava com as pessoas chegando no sonho, tal, e eu estava lá no local. Aí eu acordei com o Misael, falei, Misael, eu acordei com o sonho o encontro vai ser maravilhoso, que não sei o que e tal. Na quinta-feira, um dia antes de sair para o encontro, eu sonhei que eu tinha chegado no sítio, os encontristas, estava tudo esparramado pelo sítio, cada um num canto, meus encontreiros que foi trabalhar, tudo batendo papo, e eu lá esperando para pregar na sexta-feira, e eu comecei a falar, gente, cadê o povo? E eu fui subir lá no meio lá em cima, lá no meio das árvores, falei, gente, tá na hora da pregação que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente nem sabia que estava pregando, o povo tudo desinteressado. E aí eu comecei a falar com os encontreiros, gente, é agora. Vocês vão pegar esse povo, vai levar lá para o ambiente de ministração, e eu quero 4 fileiras com 4 cadeiras de um lado e 4 fileiras com 4 cadeiras do outro. Aí, beleza, acordei, falei com o Misael, falei que som esquisito. Fui arrumar o cabelo antes de ir, e a menina também é da igreja. Eu falei com a Adriana, falei, Duda, eu tive um sonho esquisito, menina. Ela falou, Patrícia, 4 vezes 4, 16, 16 por 2, 32. Não é um número de pessoas, não. Eu falei, 32 pessoas? Eu falei, não, Duda, não tem jeito, sabe por quê? Nós estamos custando a conseguir esses 24. Eu falei, olha a hora, era 2 horas da tarde, sexta-feira. Eu falei, tem jeito não, mãe? Tá aqui, ó, eu peguei o grupo, ó, 24 pessoas na nossa lista. Quando fui mais cedo pro sítio, cheguei lá mais cedo, porque eu queria organizar umas coisas lá. Quando eu abri o ambiente de ministração, tinha 4 fileiras com 4 cadeiras de um lado, 4 fileiras com 4 cadeiras do outro. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu falava. Eu falei, não, se eu tenho algum mistério, gravei o vídeo para o pessoal do encontro, do nosso grupo. Falei, gente, Deus está nesse lugar. Se Deus mostrou isso, eu falei outra coisa. Deus falou comigo que é 32 pessoas. Foram 31. Faltou uma. Mesmo assim, porque nós erramos a conta lá, porque eles confundiram que era uma Patrícia e Gisela, eles achou que era Patrícia e Gisela. Mas era Patrícia e Gisela, era uma pessoa só, mas na conta estava 32 pessoas. E foi algo tão sobrenatural que eu falei assim, que eu nunca senti a presença de Deus. Nosso ambiente de intercessão, né? Nunca vi aquele povo da intercessão tão desesperado para segurar o povo, porque vinha segurar um, a gente já punha a mão, já vinha outro, e quando ia ver, juntava 4, 5 pulando, rodopiando, e a gente não sabia quem que a gente segurava, quem estava caindo, quem estava em pé, ou se a gente pulava junto com eles. Foi algo sobrenatural. E isso só consegue com intimidade, deixando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Se não for assim, irmãos, Ele não vem. Deus, Ele não sai da posição dele. Deus estava no jardim. Ele não saiu de lá. Quem teve que sair do jardim foi Adão e Eva, por causa das coisas que fizeram. Uma oração que eu sempre faço com Deus, que uma vez um candidato da clínica do Detran me ensinou. No dia que ele falou comigo assim, doutor, eu posso falar algo para a senhora antes de eu ir embora, que Deus está me incomodando? E ele usou essa palavra, esse texto. Ele falou assim, o pior não foi Adão e Eva ter pecado. O pior é eu e você não agradecermos por Jesus ter segurado as nossas mãos todos os dias. O pior é eu e você soltarmos a mão de Jesus todos os dias. E eu falei, meu Deus do céu. Aí antes de sair, ele falou assim aqui, pôs a mão no meu ombro e falou aqui, Jesus nunca solta a sua mão, mas você solta a mão dele. E aí eu aprendi a orar assim. Então toda vez que eu vou orar, eu falo, Senhor, mesmo que eu solte a sua mão, não solte a minha. Senhor, eu vou soltar a sua mão, não solte a minha. Agarra meu pulso, agarra meu braço, mas não me solte. Porque, gente, eu sou humana, eu sou ser humana, eu sou pecadora, eu não sou perfeita, eu não sou santa. Ainda não, eu sou um santo lutando contra o pecado todos os dias. E eu preciso estar segurando na mão de Deus. E eu preciso que Ele esteja segurando na minha mão. Mas eu só vou permanecer segurando na mão dEle se eu tiver intimidade. Eu não ando de mão dadas com qualquer pessoa. Eu ando de mão dadas com o Misael, com a Letícia, com o Ângelo, com a minha irmã. São pessoas que eu tenho intimidade. Você anda de mão dadas com qualquer um? Não é.
Você só conta as coisas que você sente quando você tem intimidade. Você só conta algo que você está passando quando você tem intimidade. E a intimidade nos faz querer ter profundidade em Deus. Quando nós temos profundidade em Deus, nós não vamos querer sair do jardim, irmãos. Nós vamos querer ficar no jardim da intimidade todos os dias. Nós vamos querer clamar a presença de Deus todos os dias. Nós vamos querer sentir Ele todos os dias. Não tem como. Quanto mais a gente sente, mais a gente quer sentir. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. E mesmo assim, se nós sairmos desse jardim, nós temos intimidade o suficiente para voltar. Por que muitas pessoas saem e não voltam? Por que muitas pessoas pecam e desistem da presença de Deus? Falta de intimidade. Não estava no profundo, estava no raso. A onda veio, derrubou e acabou. Desistiu, parou. Quando nós temos a intimidade, nós sabemos quem nós podemos procurar. Nós sabemos que se nós colocarmos nosso joelho na nossa casa, começarmos a orar, começarmos a buscar, o Senhor, Ele vai vir e vai nos consolar. É bom. Eu me lembro uma vez que eu não estava bem e eu saí daqui, estava tendo culto na nossa igreja. E aí era uma psicóloga, que ela também era pastora, ela falou comigo, eu vou estar ministrando numa igreja lá em Pedro Leopoldo. E eu saía daqui, quinta, sexta, sábado e no domingo, e fui parar lá em Pedro Leopoldo, todos os dias, porque era um congresso de cura. Eu falei, eu vou nesse congresso, porque Deus vai me curar é lá nesse lugar. Curou nada. Sabe por quê? Porque eu não tinha idade nenhuma, eu estava no raso com Deus. Ali na hora, deu uma refrescada. Mas depois, a onda veio, puf, derrubou de novo. Sabe quando que Deus me curou? Quando eu mergulhei lá no profundo, na minha casa, no secreto. É assim que Ele fala para a gente fazer. Quando for orar, enfia, entra para dentro do seu quarto, no secreto, e clama a mim. Ninguém precisa ficar sabendo. É nós e Deus. Então nós sabemos quem procurar. Outra coisa, quando nós temos a intimidade que nos faz querer essa profundidade com Deus, nós não temos medo. Nós não temos medo de nada. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Teve uma época que eu me sentia tão sozinha. Você já se sentiu assim, no meio de uma multidão inteira, e você olhar e falar assim, não, eu estou sozinho. Tem ninguém para eu conversar. Aí eu pensava, eu podia conversar com a minha irmã. Não, minha irmã não, porque senão ela não vou conseguir pregar a palavra para ela depois. Aí eu vou procurar minhas tias. Não, minhas tias não, porque senão ela vai criticar, né, a minha religião. Eu vou procurar fulano de tal lá na igreja. Não, se eu for procurar fulano de tal, eu vou desanimar fulano de tal. E aí a gente se vê sozinho. A gente acha que não tem ninguém. Eu vou procurar o Misael. Não, o Misael não vai me entender. E aí ele vai vir pagar moral para mim. Eu não estou querendo que pague moral para mim no momento. Tal. E aí a gente se fecha. Mas quando nós temos profundidade com Deus, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós entendemos o que a palavra diz em João 8,16, que fala assim, mesmo se estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Então, quando nós temos profundidade com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos que aonde que nós estivermos, nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos com o Pai, com aquele que nos enviou, com aquele que nos criou, com aquele que nos chamou, aquele que colocou um propósito na sua vida. Porque eu tenho certeza que você tem um propósito. Todos nós temos um propósito. Outra coisa que nos impede de não sair, né, do jardim da intimidade, é porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. E quando eu falo do pastor, não estou falando do pastor homem, não. Estou falando do pastor espiritual, do Deus vivo. É de Deus.
Só quando eu fui lá no fundo, só quando eu cheguei lá no fundo, que eu consegui ouvir a voz de Deus. Irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente chega no abismo, que a gente sabe que está no abismo e que a gente começa a pedir socorro para Deus. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu me lembro uma vez que eu falei com Deus: Senhor, eu já cheguei lá no fundo do poço. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Falei: Senhor, eu só não coloquei o pezinho lá no fundo da água, do poço que o Senhor colocou. Mas eu falei: tá quase. E aí, você não vai me tirar daqui não? E parecia que tinha alguém do meu lado e falava assim: eu já joguei a escada. Não, eu não quero escada. Eu já joguei a corda. Não, eu não quero a corda. Aí me perguntou: o que você quer? Eu falei: eu quero que o Senhor desce aqui e me busca. Olha para você ver. Aí ele, quase que ele falou: minha filha, eu já mandei tudo, você não quer nada. Você está muito folgada. Só faltou ele falar isso, né? Você está muito folgada. Mas por quê? Não tinha intimidade nenhuma. E aí eu tive que mergulhar. E quando eu mergulhei lá no fundo, eu comecei a reconhecer a voz de Deus. Opa, é a voz do meu pastor. É Deus falando comigo. Às vezes as pessoas vinham, falavam as coisas, eu falava: ah, isso é capeta. Ah, isso é o homem. Às vezes eu pensava: isso é eu. Não, era a voz de Deus. Mas eu só consegui reconhecer a voz de Deus quando eu mergulhei lá no mais profundo. Em João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que acontece? Marcelo, você conseguiu aquela foto que eu te pedi? Põe para mim, por favor. Quando nós estamos lá no fundo, vamos imaginar o mar, lá na calmaria. Olha para você ver. Mergulhar no fundo com o Senhor é aquilo ali. Mas para mergulhar, vocês perceberam que ela tem todo o equipamento? É o pé de pato para ajudar para ir mais fundo. Ela tem ali o óculos para ela conseguir olhar aonde que ela está indo. Ela tem um negócio para ajudar na respiração durante o mergulho. Muitas das vezes nós estamos querendo mergulhar no fundo com o Senhor de qualquer jeito. Do jeito, né? De qualquer jeito, do jeito que está, todo sem se preparar, sem colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Se a gente pular de qualquer jeito dentro do mar, nós vamos afogar. Eu te garanto, se for eu ali pulando, primeiramente, nem afundar eu consigo. Eu não consigo mergulhar de jeito nenhum. Mas, se eu for tentar de qualquer forma, eu não vou conseguir. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir chegar lá no fundo, porque eu não estou com um pé de pato, que melhora mais ainda a velocidade. Eu não vou estar preparada, com as vestes preparadas, com um negócio para respirar. Eu não vou conseguir enxergar. Irmãos, a gente precisa se preparar para mergulhar lá no fundo. E como que a gente se prepara? Colocando Deus em primeiro lugar, orando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra do Senhor, tendo intimidade, colocando propósitos. Você já fez uma análise do seu ano de 2024? Os propósitos que você fez? Quantos propósitos você fez? Pelo que você fez? Às vezes fazemos propósitos para ganharmos as coisas. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego. Ah, Senhor, eu queria dinheiro para comprar meu carro. Ah, Senhor, eu queria dinheiro para fazer isso. Ah, Senhor, eu queria dinheiro. Parece que só roda em torno de dinheiro. Mas você fez um propósito pela sua vida espiritual para deixar Deus em primeiro lugar na sua vida? Você fez um propósito para você conseguir ter intimidade com Deus? Você fez um propósito para você mergulhar mais fundo com Deus? Você conseguiu fazer esse tipo de propósito? Pelo menos uma vez esse ano? E aí depois fala assim: eu estou tão fraco, estou tão desanimado. Ah, não dá. Ah, eu quero um tempo, eu quero férias. Por quê? Porque está no raso. Não está preparado para mergulhar. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. O que nos assusta, irmão, não são as mudanças ou as perdas que passamos. O que nos assusta é o medo do desconhecido. Eu tenho medo de ficar lá no meio do mar, porque eu tenho medo de um bicho aparecer, no que eu vou pisar.
né? A gente tem tanto animais ali dentro, eu fico com medo do que vai ali, eu não conheço. É um lugar que eu não conheço. E às vezes nós temos medo de mergulhar no Senhor, porque para nós também é um lugar desconhecido. A gente não tem intimidade. Ele não é em primeiro lugar na nossa vida. Como que nós vamos conseguir ir mais profundo com Deus, se nem Ele está em primeiro lugar na nossa vida? Se muitas das vezes quem está em primeiro lugar na nossa vida somos nós. Ou as coisas que nós queremos, ou a esposa, ou os filhos. Quantos pais eu vejo colocar os filhos em primeiro lugar? Eu quero te dizer que em primeiro lugar na minha vida e na sua vida tem que ser Deus. Eu quero te dizer que se tivermos mais profundo com Deus, nós não teremos mais medo, porque nós iremos conhecer o desconhecido. Quando alguém falar assim, eu não conheço como é estar no fundo com Deus, como é mergulhar mais profundo com Deus, você fala, eu conheço. E é bom demais, nossa, é maravilhoso, é um lugar lindo, é um lugar perfeito, lá tem coisas maravilhosas. Feche os seus olhos, comece a clamar.